Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hilary, eu sou artista de vez em quando e hoje eu vou começar uma série nova aqui no canal, onde eu vou desenhar os meus pets como se fossem pessoas. E o primeiro vai ser o Apollo, que é o meu gatinho mais velho. Pessoal, eu sei que a imagem tá meio distante assim, mas daqui a pouco vai melhorar e eu vou dar um zoom aí pra vocês conseguirem ver melhor. E conforme eu for contando a história do Apollo, eu vou colocar algumas fotos dele aqui pra vocês terem mais ou menos uma noção da aparência dele, deste divo maravilhoso. Eu também vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse rascunho, que eu fiz em uma folha de sulfite. E depois eu rabisquei atrás, né, pintei com um lápis 2B, HD, alguma coisa assim. E colei com fita na folha que eu queria e passei o desenho pra lá, ó, nessa partezinha aí. Como eu voltei a desenhar depois de bastante tempo sem desenhar nada, eu tava com muita dificuldade de conseguir fazer alguma coisa que eu gostasse. Então, pra não ficar gastando essa folha, né, que folha de aquarela é um pouquinho cara, todo mundo sabe, eu decidi fazer essa sériezinha passando os personagens do sulfite pra folha de aquarela. Assim, gente, o Apollo é o meu gatinho mais velho, ele tem 6 anos de idade e na idade humana isso é o equivalente a 40 anos, então ele já é um coroa, né? Acho que a gente pode colocar assim. A história do Apollo é assim meio traumática pra ele, eu confesso pra vocês, né? Eu tinha uma gata quando eu morava em um outro lugar, eu adotei achando que era um macho, mas era uma gata. E no primeiro cio dela, né, que toda gata tem que passar pelo primeiro cio, ela acabou fugindo de casa e voltou prenha. Ela teve 7 filhotes, pariu os 7 filhotes e ela acabou, como que eu posso falar? Ela acabou mandando 2 de base sem querer, porque ela era mãe de primeira viagem, e ela deitou por cima deles e sufocou eles. Eu lembro que quando eu fui lá ver, o peitinho deles estava roxo, sabe? Eles eram bem branquinhos, então era bem perceptível. E o Apollo quase foi um desses gatinhos, né? Quando ele nasceu, ele era bem branquinho. E aí teve um dia que eu tava passando pela caixinha que ela tava com os gatos dela, e ela tava deitada lá dentro e eu fui contar, né? Era pra ter 5, porque 2 tinham ido de base, e eu só contava 4. Contei 2, 3 vezes, só tinha 4 gatos. Aí eu comecei a ficar um pouco desesperada e tirei ela de dentro da caixa. Foi aí que eu vi que o Apollo tava por baixo dela. Infelizmente, as 4 perninhas dele estavam quebradas, estavam todas assim bem pra trás, sabe? E ele era muito novinho, eu fiquei com muita dó. Minha mãe ficava falando que tinha que dar um jeito de jogar ele fora, pra ele não sofrer e não sei o que, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Tanto que quando eu ia dormir à noite, eu arrastava a caixinha dos gatos pra dentro do meu quarto, pra minha mãe não fazer nada, então eu tinha 12 anos. Pra minha mãe não fazer nada, porque eu não queria que ela mexesse no Apollo. Eu fui cuidando dele, eu fiz tala nas perninhas dele. Tudo que tava ao meu alcance de fazer, eu fiz pra que ele tivesse, assim, uma recuperação, sabe? Só que eu confesso pra vocês que eu não tava botando muita fé. Não achei que ele ia conseguir se recuperar. Só que como ele era muito pequenininho, os ossos dele ainda eram moles. Então foi mais fácil essa recuperação. Quando foram passando os meses, eu fui falando pra minha mãe, né? As pessoas, não sei se as pessoas vão querer adotar, né? Um gatinho deficiente, entre aspas. Mas eu vou tentar colocar ele pra adoção e tal. E foram passando os meses, a gente foi percebendo, né? O Apollo já conseguia andar, ele conseguia correr, mesmo com as perninhas rebaixadas. Até hoje, mesmo com 6 anos, ele é pequenininho, porque as perninhas dele são curtas, não se desenvolveram totalmente. Ele conseguia andar, conseguia correr, ele pulava pra subir no sofá e ele escalava e ficava preso, porque ele não tinha ainda força na patinha pra conseguir deixar retráteis as garras. Então ele enfiava as garras lá dentro, depois ele não conseguia puxar de volta e acabava ficando preso. Isso era toda vez que ele tentava subir em algum lugar. Mas enfim, foi passando o tempo, a Apollo foi crescendo, ficando bem peludinho, mudando de cor, né, porque ele nasceu todo branquinho e depois foi fazendo um degradê ali, como se fosse um siamês, porém bem peludo. E aí eu fui falar pra minha mãe, né, olha, eu acho que já tá na hora da gente doar o Apollo, porque ele tá muito bonito, eu acho que vão querer adotar ele, e aí ela não quis, ela falou que não ia doar ele de jeito nenhum, que ela já tinha se apegado e que a gente ia ficar com ele. Então ficamos com o Apollo. E passou mais um tempo, a mãezinha do Apollo deu outra cria, porque a gente não tinha conseguido castrar ela. E ela teve mais uma ninhada, e um desses filhotinhos dela, o Apollo ficou muito apegado.
Mas mudando um pouquinho de assunto, gente, eu vou deixar uma foto pra vocês verem que o Apollo simplesmente nunca parou de mamar até 1 ano de idade. Até quando a gata, né, a Dalila deu cria pela segunda vez, eram os gatinhos pequenininhos mamando e o Apollo, gigante, maior que a gata, no meio. Inclusive, é por isso que hoje em dia ele não amassa pãozinho, né? Geralmente os gatos que amassam pãozinho é quando você tira eles da mãe antes deles desmamarem. O Apollo mamou até os 8 meses, 1 ano, por aí. Enfim, nessa segunda ninhada da gata, ele ficou muito apegado com um gatinho, um filhotinho que nós chamamos de Acamaro, que era um gatinho totalmente preto, a coisa mais linda, muito carinhoso, porém muito assustado, né? E aí aconteceu que quando nós nos mudamos de lá, de onde a gente morava, pra onde eu tô morando atualmente, a gente tentou trazer os 2 gatos pra cá, né, o Apollo e o Acamaro. O Apollo a gente conseguiu trazer pra dentro de casa e quando a gente tirou o Acamaro do carro, ele se assustou, porque tinha gente aqui pra fazer a montagem dos móveis, descarregar a mudança, e ele acabou fugindo, voltou pra nossa casa antiga e nunca mais deixou ninguém pegar ele. Aí por um tempo, o Apollo ficou sozinho aqui em casa, né? Enquanto o Apollo tinha acesso à rua, galera, quanto trabalho que esse gato dava. Ele já chegou em casa com uma ferida na cabeça, porque ele brigou com o gato da vizinha. O gato da vizinha descia um sarrafo nele, era impressionante. Sarrafo, galera, acabei de reparar que eu falei errado, vocês ignorem. Enfim, quando o Apollo ainda tinha acesso à rua, que ele trombava com esse gato o tempo inteiro, porque esse gato vivia aqui no quintal, ele já apareceu com uma ferida na cabeça, porque a presa do gato tinha entrado na cabeça dele, a cabeça dele inchou e literalmente ficou cheia de pus. E eu tive que drenar todo esse pus e depois passar remédio. Eu lembro que eu tirava o pus, espremia tudo e depois eu ia vomitar lindamente. Uma outra vez, o Apollo, eu não sei se ele tentou passar pela brecha do portão. O portão aqui de casa, ele é vazado, mas tem uma grade. Ou tinha, né? Antes do Teodoro detonar ela. Eu não sei se ele tentou passar por essa grade muito rápido. Eu sei que simplesmente as perninhas dele, galera, tem mais ou menos uns 10 centímetros a 15 centímetros. E saiu simplesmente 10 centímetros de pele, com pelo, com tudo. E ficou uma ferida exposta. Com um mau cheiro, porque quando ele veio aparecer em casa, que a gente viu, já estava infeccionado. Aí lá vamos nós comprar coisa pra poder tratar essa infecção. E o que fez a gente parar e falar assim, não, agora o Apollo não pode mais sair de casa, é que ele pegou um fungo dentro da orelha e toda vez ele coçava tanto essa orelha que abria uma ferida gigante na parte de trás dela, sabe? E a gente tratava, passava remédio, sarava. Quando ele ficava sem o cone de novo, abria a mesma ferida novamente. Aí agora a gente tá dando antibiótico, aplicando remédio diretamente dentro das orelhinhas dele, e pelo que eu pude perceber está bem melhor. A ferida inclusive já sarou, mas de vez em quando eu ainda percebo ele tentando coçar. Então eu vou esperar aí mais ou menos umas 2, 3 semanas para poder tirar o cone dele. No mais, galera, o Apollo é um gato muito carinhoso, só que no tempo dele, sabe? Se você for fazer carinho no momento que ele não quer, ele não vai dar bola de jeito nenhum. Se você quiser que ele fique no seu colo, ele não vai querer. Mas se ele quiser ficar no seu colo no momento em que você não quer, ele vai. E todos os gatinhos que eu trouxe pra casa depois do Apollo, ele sempre foi extremamente carinhoso, sabe? Ou carinhoso ou indiferente. Tem nuances. O primeiro gato que eu trouxe pra casa depois do Apollo e do Acamaro, né, foi o Severino, que eu encontrei... Não vou contar não, que o próximo vídeo é dele. Mas assim, o Apollo chegou em casa, olhou pra ele, que ainda era filhotinho, cheirou ele e continuou seguindo a vida. Depois eu trouxe o Banguela pra casa, que infelizmente eu não tenho mais ele, e o Apollo era carinhoso com ele, ia lá, dava banho nele, voltava, tudo certo. Depois eu trouxe o Benedito, que eu vou contar a história dele no terceiro vídeo também, vocês vão ver como que foi toda a história dele. Primeiramente, o Apollo tentou montar em cima dele, e eu achei que era fêmea, mas eu esqueci que o Apollo é meio gay, homossexual. Que logo quando a gente se mudou pra cá, ele tentava montar no gato macho da vizinha, mas tá bom. Por último, de gatos, eu trouxe o Zacarias, que também infelizmente não tenho mais ele, e o Apollo era um grude com aquele gato, como se fosse o pai biológico dele. Depois eu trouxe meu cachorro, que é o Teodoro. O Apollo odiou, evita todo tipo de contato com ele. Enfim, galera, eu fiz esse desenho com a aquarela da Pentel. Por último, eu coloquei ali uns textinhos com as características do gato.
Então eu coloquei ali que o Apollo é carinhoso, gosta de carinho no tempo dele, e ele gosta bastante de coçar o olho, tá? Também gosta muito de mortadela, gosta muito de dormir, não gosta de tomar banho, não gosta de tomar remédio, não gosta de cachorro, não gosta de usar cone. E por último, mas não menos importante, como o Apollo é rebaixadinho, eu acho que se ele fosse humano ele teria 1,53 de altura. Enfim, galera, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de se inscrever e curtir.